Muito boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas. Eu sou Virginia Alves e nosso destaque agora é mercado de café. Volatilidade continua bastante acentuada, com o mercado observando bem de perto o que está acontecendo no financeiro a nível global, mas os negócios eles são mais limitados nessa época do ano, principalmente porque o produtor está focado na colheita. Mas para a gente entender os preços praticados nessa semana em Nova York, como é que tem sido essas negociações, eu convido para conversar com a gente aqui agora Fernando Maximiliano, fala em nome da StoneX Brasil. Fernando, seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Virginia. Eu que agradeço pelo convite. Fernando, hoje o mercado teve um dia um pouco mais tranquilo, devolvendo a parte daqueles ganhos do início da semana, mas a semana começou agitada aí para o produtor de café em relação às cotações lá em Nova York, principalmente. O que está acontecendo com esse mercado, meu amigo? Olha, essas últimas 2 semanas, né, foram bastante voláteis, né, bastante agitadas, como você bem disse. O que acontece? O mercado de café, a gente tem visto, né, Virginia, nessas últimas semanas, um domínio muito grande de fatores macroeconômicos, fatores que são alheios aí aos fundamentos do café em si. Né? É importante a gente mencionar isso. Os preços de café eles reagem aos fatores que estão ligados ao café, né? Oferta, demanda, produção, mas também eles estão sujeitos a esses fenômenos, esses fatores que são fatores externos, os fatores macroeconômicos. Então, a gente viu aí na última semana o indicador, né, de inflação dos Estados Unidos, que veio acima da expectativa do mercado, né? O mercado estava apostando aí em um acumulado de 8,8%, se não me falha a memória, e a inflação veio com um acumulado de 9,1%. E isso acentuou o sentimento de aversão ao risco que já estava dominando o mercado nos dias anteriores, dentro dessa perspectiva, né? Um cenário de inflação, ele está ligado à perspectiva de menor crescimento da economia global, na realidade, até uma possível recessão da economia. Isso gera o que a gente chama, né, Virginia, de aversão ao risco. E aí os investidores eles fogem de ativos de risco, como são as commodities, para ativos de menor risco, que é, por exemplo, o dólar. Então, a gente viu aí o dólar index avançando na semana e a gente viu as cotações de café na semana passada, principalmente, recuando bastante. A gente pôde notar também, Virginia, esse fenômeno, essa tendência, nas posições dos fundos, né? Então, os fundos lá em Nova York venderam bastante, os fundos em Londres também. A posição deles foi bastante reduzida, né? Por conta desse cenário aí do ponto de vista macroeconômico, Virginia. E, Fernando, como é que o produtor tem que se comportado diante de tudo isso, né? Como você bem disse, esses últimos 10 dias aí foi bastante movimentado, o mercado subiu bastante no início dessa semana. Como é que o produtor tem se comportado em um momento de colheita, né? Safra no Brasil a todo vapor, inclusive os trabalhos começaram a ganhar força agora nas principais regiões produtoras de café arábica. Como é que o produtor tem que se comportar? O que você tem avaliado por aí? Olha, o que a gente tem visto, Virginia, aqui no Brasil, né, no nosso mercado, é um movimento mais tranquilo com relação aos outros anos, né? E há vários relatos de atraso na colheita, algumas preocupações com relação também ao volume, né, que está sendo colhido das lavouras. Então, a preocupação realmente se as lavouras vão aí atender as expectativas, né, que o mercado tem dado para a produção brasileira nesse ano. Então, a gente está vendo aí volumes mais reduzidos, né, por conta dessa questão aqui da colheita em si, no Brasil. E a gente sabe, Fernando, que o mercado ele já opera pensando lá na frente, né? Já avisando aí 2023. E em relação aí, safra 22, a gente ainda tem essa incerteza em relação ao volume, mas lá em Nova York o pessoal já imaginando como é que deve ser para 2023, até aqui apontado como um ano de recuperação na nossa produção, Fernando. Qual é essa leitura que os operadores têm feito do Brasil para o ano que vem na hora de fechar negócio? Muito bem pontuado, Virginia. Inclusive, eu vou aproveitar para enfatizar esse ponto, né? Às vezes as pessoas ficam na dúvida, mas o mercado ele está sempre antecipando. Então, o mercado hoje não está olhando mais para essa safra que está sendo colhida, né? O mercado já está olhando, de fato, Virginia, para 2023. Então, o potencial para 2023 é um ano de recuperação. As lavouras elas vão vir aí num processo de recuperação. E, claro, tem muita coisa para acontecer. Logo mais a gente vai falar aqui sobre a questão da florada, enfim, isso tudo faz parte desse conglomerado, mas, de fato, os operadores estão tentando antecipar, né, o que seria a próxima safra.
Então, todos esses fatores, eles convergem aí. E aí a gente vê, Virgínia, a questão do clima voltando, né, a ser o centro das atenções. Então, a gente viu o ano passado geada, em maio a gente viu bastante volatilidade por conta de uma previsão de queda nas temperaturas, né? Graças a Deus a gente não teve geada, mas gerou a volatilidade, né? E a partir de agora o mercado muda suas atenções da geada para a chuva, né? E não quer dizer que caso a gente veja uma onda de frio, isso não vai afetar o mercado. A gente está no final aí de julho, né? Porventura, inclusive, hoje completa um ano, né, Virgínia, da primeira ocorrência da geada do ano passado. Então, caso a gente veja aí uma nova onda de frio que possa ser um problema, o mercado deve reagir, mas a partir de agora as atenções estão para a chuva, né? E a gente tem aí, a partir do mês que vem e do mês de setembro, né? Agosto e setembro, a gente vai ver aí as floradas do café robusta primeiro, depois as floradas do café arábica. E a chuva, nesse momento, é essencial. Pois é, Fernando, um ano daquela geada que chegou até ali no Cerrado Mineiro, pegou todo mundo de surpresa e até então a gente vem falando desse frio muito intenso que não era visto. Daqui para frente, Fernando, os efeitos das geadas, dessa geada, né, de um ano atrás, eles ficam para trás ou a gente vai continuar ouvindo falar disso por muito tempo ainda no mercado de café? Olha, Virginia, a gente tem assim dois cenários do impacto da geada, né? Para as lavouras que houve danos, mas não houve a morte total da planta, e aí vários produtores lançaram a mão do esqueletamento, da poda, né? Então essas lavouras estão no processo de recuperação e essas que foram esqueletadas estão se preparando agora para florar, né? No segundo semestre desse ano e para ter uma produção em 2023. Então, a gente estaria aí na recuperação dessas lavouras. Para as lavouras que tiveram uma perda mesmo maior, aí a gente vai ter que esperar um pouco mais, porque o produtor, alguns deles fizeram replantio, outros nem fizeram esse replantio, ou fizeram de forma parcial, mas aí vai demorar um pouco mais para essa lavoura chegar aí no ponto de produção, Virgínia. E, Fernando, falando em florada, o mercado continua sendo climático quando a gente fala em condição de chuva daqui para frente, lembrando que alguns modelos meteorológicos já começam a apontar a permanência do Laninha pelo terceiro ano consecutivo. Isso traz bastante preocupação para o setor de café, né, meu amigo? Olha, Virgínia, é bom esclarecer bastante o que está acontecendo. Primeiro, né, é importante enfatizar que esses modelos de previsão climática eles podem errar. Eles erram, então a gente não pode confiar 100% em um modelo e afirmar que aquele evento vai ou não acontecer. Nós temos que estudar todo o contexto. Então, existe uma agência australiana que chama BOOM. Essa agência mostra, né, vários modelos que eles trazem, mostra que o Laninha, ele estaria aí, a região, né, do Pacífico, ele estaria neutro agora, nesse momento, no início do segundo semestre, e depois teríamos a possibilidade do retorno do Laninha. Mas seria um pouco mais à frente. Só que o modelo do NOAA, que inclusive tem um modelo probabilístico, eles trazem a probabilidade acima de 60% do Laninha já em julho, agosto, e seguindo esse Laninha até o final do ano. Então, de novo, existem vários modelos, a gente vai ter que realmente monitorar, mas grande parte desses modelos tem apontado para a possibilidade desse Laninha realmente voltar aí e continuar até o final do ano. E qual que é o impacto disso, né, Virgínia? Como você disse isso, é o terceiro ano com o impacto do Laninha no cinturão cafeeiro aqui no Brasil, né? A gente viu nos últimos 2 anos o atraso da chegada das chuvas e um momento que é crucial, que é o momento da florada. Então, esse ano, isso continua sendo aí o foco, né, pelo menos nas próximas semanas, nos próximos meses aí, continua sendo o foco do mercado, entender realmente, a gente vai ter esse Laninha iniciando aqui no início do segundo semestre e indo até o final do ano, a gente vai ter mesmo essa seca no período da florada, e isso vai definir, de fato, tá, Virgínia, o potencial da safra do próximo ano. Fernanda, então a gente sai do mercado climático de inverno e entra para o mercado climático focado nas chuvas, e essa possibilidade até agora de novo, né, Fernanda? É muito bom a gente deixar isso claro. Até então ainda são previsões, a gente não tem a confirmação de que o Laninha vai permanecer, mas essa possibilidade de um Laninha e regime de chuva no Parque Cafeiro é o que deve ditar o ritmo daqui para frente, é isso?
Exatamente, exatamente. Então, o foco do mercado, é claro, né, Virginia? Sempre é bom mencionar isso, né? Não é só um fator, claro. Então, o mercado de café, claro, ele vai estar exposto aos fatores macroeconômicos, como eu já disse, essa questão da perspectiva da preocupação com uma possível recessão da economia global. Tudo isso vai continuar afetando o câmbio, o dólar, né? Vai continuar afetando o mercado de café. Então, a gente não pode esquecer desses fatores. Mas, em fundamentos, um dos principais seria, sim, essa questão do clima no Brasil, nesse momento que é crucial, que é a florada, tá, Virginia? Daqui para frente, a gente consegue entender para onde que vai esse mercado, Fernando? A gente rompeu níveis técnicos importantes aí mais de uma vez nessas últimas 2 semanas, ou a gente continua com aquele cenário que a gente fala semanalmente aqui, né? Dia após dia, para a gente ver o que de fato vai acontecer com essa formação de preço. Ô, Virginia, se você observar nas últimas sessões, o mercado corrigiu bastante, né, da queda que nós tivemos por conta desses fatores macroeconômicos e ele tem já buscado uma tendência lateral. Por quê? O mercado, inclusive, tem uma atividade mais reduzida. O mercado está tentando entender qual que seria esse direcionamento, né, Virginia? Então, se a gente tem, por um lado, fatores altistas, que seria, né, a possibilidade de laninha e a possibilidade de ter um clima seco no segundo semestre. A gente tem também fator altista, que são as quedas dos estoques certificados, caíram bastante. Para você ter ideia, no último mês nos últimos 30 dias, né, foram mais de 270 mil sacas de queda nos estoques certificados. Então, isso aí é também um fator mais positivo para o mercado, mas, por outro lado, a gente tem outros fatores que são mais baixistas e que equilibram essa balança, né? Que é essa questão macroeconômica, essa perspectiva de preocupação com relação à recessão econômica. Isso traz o sentimento de aversão ao risco, isso é baixista para o mercado de café. A gente teve recentemente, Virginia, aumento nos estoques nos portos americanos, né? No último mês, em junho, foram 46 mil sacas, se não me falha a memória, e isso acontece em um cenário onde, no mês, a gente não tem dados de importação para junho, mas em maio, as importações dos Estados Unidos haviam caído 23%, então, importação menor, aumento do estoque lá, isso é baixista, então esse é um outro ponto que pesa no outro lado dessa balança aí dos preços, e um outro ponto importantíssimo, Virginia, é a perspectiva do mercado em si. Se você vê até o último relatório do USDA, né, eles falaram aí em um excedente no balanço de oferta e demanda global de quase 8 milhões. E deixando claro, né, Virginia, o ano safra para o USDA, ele inicia em outubro, tá, pessoal? Então, não é esse ano safra do Brasil, é a partir de outubro até setembro do próximo ano. Só que, de qualquer forma, eles apontam aí esse excedente e isso já traz aí também um tom mais baixista, um arrefecimento das preocupações. Então, a gente vai ter que realmente monitorar e entender quais desses eventos vão acontecer de fato, principalmente essa questão do clima. Ou seja, sem tranquilidade para o mercado de café, né, Fernando? Realmente, é um dos mercados mais voláteis, né, Virginia? Mais então, ainda, né, do que já era. Mais. Tem sido pior, né, nas últimas semanas. Então, é realmente um desafio. Fernando, sendo assim, com tudo isso para acontecer, eu já deixo o convite aberto para você voltar mais vezes. A gente tem muito o que acompanhar. Obrigada aí pela sua disponibilidade mais uma vez. Portas abertas, sabe que você é sempre muito bem-vindo aqui no NA. Volte sempre, meu amigo. Olha, eu que agradeço o convite e sigo à disposição. Portanto, hoje, dia 21 de julho de 2022, um ano da geada que chegou até no Cerrado Mineiro, nas áreas de café do Cerrado Mineiro, assustou todo mundo. Já tem um ano que a gente fala dos efeitos desse evento climático aí, que tirou bastante o potencial de produção do Brasil para a safra 2022. Safra essa que iniciou atrasado, o trabalho começa a ganhar corpo agora nas principais regiões produtoras. Já tem produtores, principalmente aqueles que foram mais afetados pela seca e pela geada, já finalizaram a safra. A gente ainda tem uma dúvida muito grande em relação ao volume de produção, mas o Fernando trouxe aqui pra gente. Nós estamos ainda no inverno, é claro, qualquer entrada de massa de ar frio pode voltar a movimentar esses preços lá em Nova York, mas a gente sai de um mercado climático de aversão e de perigo, né, do mercado nervoso por conta de onda de frio aqui no Brasil, para um mercado climático com preocupação com a possibilidade do Laninha pelo 3º ano consecutivo nas áreas de café aqui do país. Um Laninha, como você vem acompanhando aqui
no Notícias Agrícolas, por 2 anos seguidos, diminuiu bastante as precipitações nas principais áreas de produção, trouxe bastante preocupação e volta então aí ficar no radar no mercado dos operadores lá na Bolsa em Nova York, que inclusive já precifica com base na safra de 2023. E vale lembrar que quando a gente fala em safra de 2023, os operadores, o mercado futuro, ele já não precifica mais pensando em 2022, é claro, mas é uma safra em que ele já aposta como uma safra de recuperação aqui para o Brasil, né? Se tudo correr bem, se o clima continuar dentro do que é esperado, tem ajudado bastante na colheita, mas se as chuvas voltarem na data correta, se a florada tiver bom vigamento, tudo indica aí que 2023 tende a ser um ano mais positivo para o produtor de café. Na formação de preço, o cenário vai ser continuar acompanhando dia após dia para fazer negócio, para não perder as boas oportunidades, porque além de todos esses fundamentos climáticos, queda dos estoques certificados na AIS e tudo isso que dá suporte para o preço de café, a gente tem ainda no radar o risco de uma recessão global que impacta bastante nas cotações. Então, o Fernando trouxe aqui para a gente que nesse momento, com o produtor focado na colheita no Brasil, mesmo com essa volatilidade bastante acentuada na formação dos preços, o cenário ele é de poucos negócios, o produtor participa pouco do mercado, mas está atento para observar aí quando tem as boas oportunidades. Está colhendo a sua safra, a expectativa é de uma safra em menor volume, mas a qualidade desse café, de acordo com os analistas, tem tudo para ser excepcional e o Brasil continuar entregando bons cafés ao mercado internacional. E a gente continua acompanhando muito de perto, porque em agosto está chegando, logo logo a gente pode ter florada já nas áreas de café com niloma e tudo isso vai ditar o ritmo daqui para frente. Tá certo? Eu agradeço muito sua audiência e companhia. Eu sou Virginia Alves, vou ficando por aqui, mas não sai daí que já já a gente está de volta. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.